Edward Van Halen, ou Ed Van Halen, ou também apenas Van Halen, sem dúvida foi um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Ele infelizmente faleceu no dia 6 de outubro, e com esse vídeo aqui eu pretendo fazer uma simples homenagem a ele e dizer para vocês os 3 pontos principais que fazem dele um dos maiores guitarristas de todos os tempos, e também 2 curiosidades muito interessantes sobre a vida dele. Bora? Van Halen, ele é holandês, ele nasceu na Holanda, mas ele se mudou para a Califórnia ainda criança com os seus pais. Lá que ele começou a ter contato com a música, primeiro ele começou a tocar piano, depois foi tocar guitarra. E para início de conversa, tudo começou no primeiro álbum dele, já no primeiro álbum dele, em 1978, que tem a música chamada Eruption. Ela é uma música instrumental, né, ou seja, não tem vocais. E nessa música, ele já mostra que ele é um guitarrista sensacional. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas se você quiser ouvir, é só você digitar Eruption aí no YouTube, que vai ser um dos primeiros resultados. Nessa música, nesse solo, que eu inclusive ouvi tem pouco tempo, pela primeira vez, que eu não conhecia, é um solo muito, muito, muito bem feito, sensacional. E uma das primeiras coisas que a gente se pergunta, principalmente quem é músico, né? Se pergunta quando ouve esse solo é: como diabos o Van Halen fez isso? E várias pessoas que ouviram esse solo, a primeira sensação, né, a primeira vontade que elas tiveram era de ir pegar a guitarra e tentar copiar. Ainda nesse sentido aí do solo das guitarras, a maioria dos solos do Van Halen, aliás, talvez todos, os solos dele são rápidos, não são demorados, são ao mesmo tempo simples e não são tão simples assim de fazer. São simples de ouvir, mas não são simples de fazer, se é que vocês me entendem. Porque a maioria das bandas tem os solos muito demorados. Você pega assim bandas mais técnicas, tipo Dream Theater mesmo, o Pink Floyd, elas costumam ter solos bem demorados, que não são todas as pessoas que têm paciência para ficar ouvindo esses solos, eu inclusive. Ou seja, essas bandas, tanto que algumas pessoas dizem que elas são mais direcionadas a músicos profissionais mesmo. Mas o Van Halen, assim, não que eu estou criticando, que eu esteja criticando isso, mas o Van Halen ele fazia coisas ao mesmo tempo simples, que a maioria do público agradava de ouvir, e ao mesmo tempo ele colocava toda a técnica dele naquele solo, e isso era sensacional. E também, junto com a guitarra, ele inventou, não, na verdade ele não inventou, ele só popularizou o que é chamado de tapping, que é quando o guitarrista ele fica com as 2 mãos no braço da guitarra, fazendo movimentos para conseguir notas mais rápidas. Ele não usa palheta. Tanto que o próprio Van Halen dizia, né, que talvez um dos motivos que ele tenha tido câncer na garganta, que fez ele falecer, foi que quando ele ia fazer o tapping, alguns músicos colocam a palheta no braço da guitarra. Ele colocava na boca. E pode ser que isso tenha facilitado para o câncer dele aparecer. E uma outra coisa muito interessante sobre Van Halen é que ele também é conhecido como um inventor maluco das guitarras. Porque antes, né, as guitarras eram, além de marcas famosas e mais caras, elas não eram muito modificadas. Já o Van Halen pegava umas guitarras simples, tanto que uma que ele tinha com ele mesmo batizou de Frankenstrat. Ele tinha várias e várias adaptações nessa guitarra. Ele já colocou lixa, já colocou um amplificador, um mini amplificador na guitarra, um captador. Ele já fez várias inovações, várias invenções, que se eu fosse comentar todas aqui, além de eu não ser músico também, não entender muito, esse vídeo ia ficar muito longo. Por isso, eu vou deixar um link aqui do fã-clube oficial do Van Halen no Brasil, e que nesse link tem todas as explicações de todas as modificações que ele já fez na guitarra até hoje. É muito interessante, dá uma olhada lá. E agora vamos para a terceira e última característica que eu achei muito interessante também, é que na maneira da banda se apresentar nos palcos. Se a gente pegar como base, né, como padrão, por exemplo, as bandas lá da década de 70, o Led Zeppelin, principalmente o Led Zeppelin, que era meio que considerado um padrão na época, e até hoje é considerado uma das melhores bandas, né, de todos os tempos, eles se apresentavam assim, era meio que um padrão mesmo. Tinha um vocalista charmoso e sério na frente, e os membros da banda ficavam meio que misteriosos mais atrás, quietos. Só que o Van Halen pegou e destruiu isso tudo. O vocalista era um doido, era retardado, que ficava rebolando. O Van Halen e os outros membros da banda ficavam pulando no palco, faziam algazarra, e isso acabou fazendo a banda ser ainda mais bem aceita pelo público no geral. Eu também achei isso muito interessante.
E agora, rapidamente, duas curiosidades interessantíssimas sobre Van Halen. Ele também é chamado de Mozart da guitarra, sabem por quê? Lá atrás, quando ele era criança, eu não lembro se ele era criança ou adolescente, ele tinha um professor de piano e ele conseguiu ganhar um campeonato de piano. Só que com um detalhe, ele nunca, na época, ele não sabia ler partitura de piano. Ele até brincava que ele tinha enganado o professor dele por 3 anos na escola. O que ele fazia? O cara era muito foda. Ele via o professor tocando piano e ele guardava, ele decorava tudo e tocava depois, sem ler nenhuma partitura. E ele era muito bom. E agora a curiosidade mais interessante do Van Halen. Ele escondia várias cláusulas absurdas nos contratos dele. A banda fazia a seguinte exigência. Nos camarins era obrigatório ter um jarro com várias pastilhas MM, mas não poderia em hipótese alguma ter um MM da cor marrom. E aí vocês vão ficar fazendo a pergunta, mas por que eles exigiam isso? Eles eram muito extravagantes, eram frescos, queriam aparecer, etc. Mas não, tem um sentido essa exigência. Eles queriam saber, com essas exigências malucas escondidas nos contratos, que às vezes tinham mais de 50 páginas, eles queriam ter certeza de que os produtores e organizadores liam, de fato, o contrato inteiro. É isso aí, galera. Conto com vocês nos próximos vídeos. Se inscrevam aí, curtam, compartilhem e até mais.